Segundo a Escritura, a pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da nossa falência espiritual. É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. Portanto, é a mais profunda forma de arrependimento. E aí, meu querido irmão, eu queria dizer algo a você nessa noite. Se porventura você chegou nesse lugar, e às vezes quem diz que reformado não faz apelo, todo sermão bíblico, ele é um apelo à conversão, ele é um apelo ao arrependimento, ele é um apelo para que o pecador se volte a Deus. Então, objetivamente isso é um apelo, que se porventura você chegou nesse lugar, pensando, agindo, conduzindo a sua vida, exatamente dessa forma, como inicialmente expomos, como que alguém que tem trocado valores eternos por valores terrenos e transitórios, se você de alguma maneira tem conduzindo a sua vida dessa forma, se você, por exemplo, se enquadra em um dos 3 timoneiros, que conduzem a vida para longe do porto seguro, essa primeira bem-aventurança é uma palavra clara de ordem, da parte de Deus para a sua vida: arrependa-se. Porque de outra forma você nunca encontrará felicidade, você nunca desfrutará da bem-aventurança. E aqui eu preciso fazer uma observação, que reduzir a bem-aventurança a um tipo de felicidade como essa que os homens pensam encontrar no mundo é diminuir o poder do texto sagrado, é menosprezar a grandeza daquilo que está sendo ensinado na Sagrada Escritura. A bem-aventurança não é uma mera felicidade, é uma beatitude, é uma virtude. Não é algo que o homem sente, não é algo que o homem experimenta, é algo que ele é. Felizes são, bem-aventurado é. Portanto, assim, segundo a Escritura, a pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal de sua falência espiritual. É a confissão consciente de sua própria indignidade diante de Deus. Arrependimento profundo. Lembra do publicano, que no templo reconhece a sua culpa, quando ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Ou Isaías, no capítulo 6, quando recebe aquela maravilhosa revelação do trono de Deus, e grita desesperadamente: ai de mim, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E vi o Senhor. Quando você olha tanto para Isaías quanto para o publicano, não temos homens aqui dizendo que são ontologicamente insignificantes. Eles não estão apresentando a sua falta de valor pessoal. Eles não estão dizendo que nada são, que nada conseguem, que nada podem. Não reduzido a um aspecto profissional, social. Temos, na verdade, uma verdadeira confissão. Esses homens estão assumindo sua condição de pecador, de rebelde contra Deus, alguém que está destituído de virtudes morais. Olhando assim, pobreza de espírito
é uma condição de esvaziamento, de reconhecimento de sua impotência, de sua insuficiência diante de Deus. Mas aqui cabe uma advertência. E esse é um perigo que muitos de nós, irmãos, um erro que muitos de nós cometemos. Não se pode confundir a pobreza de espírito, que leva ao arrependimento, a um desprezo artificial pela própria imagem, ao autodesprezo. O autodesprezo não é o mesmo que pobreza de espírito. E por que isso tem que ser destacado? Talvez você possa reconhecer os seus pecados e misérias. Talvez diante de tudo isso, você reconheça que foi responsável por ofender alguém, por promover uma contenda, por desrespeitar alguém, ou mesmo por ferir alguém. Você pode reconhecer ter feito mal a alguém e mesmo assim não se arrepender do que fez. E dar as costas para tudo. Você pode se praguejar, você pode falar mal de você mesmo. Depois de cometer um pecado, você pode se chamar de tolo. Você pode, depois de cometer um pecado, dizendo: olha, como eu agi de maneira torpe, de maneira tola. Mas mesmo assim não apresentar nenhum tipo de arrependimento. Espraguejar-se, esse autodesprezo, esse desprezo artificial pela própria imagem, ou mesmo pela própria conduta, não é o mesmo que arrependimento. Há muitos que olham e envergonham-se daquilo que cometem hoje, agora. Talvez depois de confrontado pelo poder da Sagrada Escritura, você se sinta confrontado e envergonhado daquilo que fez, mas não arrependido. O remorso te tome o coração, mas não o arrependimento. É preciso repetir que os pobres em espírito ou de espírito são aqueles que, vendo, vislumbrando a glória eterna, esvaziam-se, arrependem-se, lançando em plena e completa dependência de Deus a sua vida.